Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Juízes, capítulo 8, versículo 4. Juízes, capítulo 8, versículo 4. Amém? Aleluia. Juízes, capítulo 8, versículo 4. Quem abriu aí, diga glória a Deus. Você pode estar acompanhando ali também, aqui no telão atrás. A palavra de Deus diz o seguinte: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Repita comigo esse texto final: exaustos por causa da perseguição. A minha versão vai dizer, na atualizada, cansados, mas ainda perseguindo. Repita comigo: 1, 2, 3, cansados. Talvez você já conhece todo o contexto dessa história. A palavra de Deus vai contar, o texto vai contar que o povo de Israel estava extremamente cansado. O povo de Israel estava exausto por causa dos midianitas, por causa dos amalequitas. A palavra de Deus fala que todo o povo do Oriente se reunia contra o povo de Israel. E o povo estava cansado. O povo estava exausto, porque esse povo vinha, o povo inimigo vinha, saqueava Israel, maltratava Israel, saqueava a colheita. O povo não tinha paz, o povo não tinha sossego, e o povo aqui está exausto, o povo está cansado. Você conhece muito bem um texto, em Juízes capítulo 6, eu não vou ler todo, mas a Bíblia vai dizer que toda vez que o povo de Israel semeava, eles estavam naquela expectativa para colher. A palavra de Deus diz: contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra, não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O texto fala que vinha um povo inimigo e saqueava toda a colheita daquele povo. Aquele povo já estava cansado de sofrer, estava exausto, porque tudo aquilo que eles semeavam, o inimigo vinha lá e roubava. Tudo aquilo que eles sonhavam, projetavam, o inimigo ia lá e saqueava. O texto vai dizer que não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar. No versículo 6 aqui vai dizer: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. A palavra de Deus fala que o povo de Israel estava tão cansado, estava tão exausto, que ele ficou debilitado. Talvez você está aqui nessa noite desse jeito, cansado, triste. Talvez você está exausto, você planta, você semeia e você não vê uma colheita. Você ora pela sua família e você não vê o resultado na sua família. Você ora pela sua casa, pelo seu pai, pelas famílias, pelas pessoas que você ama, e você tem visto talvez o inimigo saquear, roubar a paz. Talvez você está desse jeito. O povo de Israel estava exausto. O texto vai dizer isso, debilitado. Mas em Juízes capítulo 6, versículo 34, o texto vai dizer: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abiezeritas se ajuntaram após ele. O texto vai dizer que Deus, ele usa um homem chamado Gideão, e o Espírito do Senhor reveste esse homem se levanta em uma geração, ele toca o chofar e ele reúne uma grande multidão. Ele toca o chofar e uma multidão se reúne ali para pelejar. A palavra de Deus vai dizer no versículo 22 de Juízes 7, ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Diga glória a Deus. Você conhece essa história que Gideão, ele reúne 300, esse ano eu tive o privilégio de estar na fonte onde Gideão separou aqueles 300, onde Deus separou aqueles 300, eu fiquei impressionado em estar naquele lugar. Deus falou comigo que são nas pequenas atitudes que nós somos aprovados e desaprovados. São nos pequenos atos que nós somos aprovados ou desaprovados. Gideão então levanta 300 homens, esses 300 homens cercam o arraial inimigo, e a palavra de Deus fala que os homens tinham 3 coisas: chofar, cântaro vazio
e tochas acesas. A palavra de Deus diz que eles quebram os cântaros vazios, eles sopram, assoam o chofar e começam a balançar as tochas. E o texto vai dizer no versículo 22, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de cada um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu o rumo de Gererá até Betsita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. A palavra de Deus fala que quando ele sopra a trombeta, o povo inimigo fugiu. Diga glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite que os inimigos fugirão de você. Os inimigos fugirão confundidos da sua vida. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Os inimigos fugirão da sua casa, fugirão da sua família, confundidos. Diga glória a Deus. Eu lembro de um testemunho muito forte que o apóstolo Bené, Deus usou o apóstolo Bené. Tem uma pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa, porque sempre quando eu vou contar um testemunho, eu pergunto para a pessoa, posso contar o testemunho? Então a pessoa ela foi sequestrada, alguns assaltantes sequestram essa pessoa, levam ela para um cativeiro, no meio do mato, uma casa abandonada, e colocam um capuz na cabeça daquele homem, um homem da igreja, um irmão abençoado, e aí esse homem, a família liga para o apóstolo Bené e fala assim, apóstolo, vamos orar. E aí Deus deu a direção para o apóstolo Bené. O apóstolo Bené fala assim, olha, vamos orar para que Deus confunda os inimigos. E aquele homem estava sentado, estava deitado, ele estava deitado no meio, um assaltante do outro lado, o outro do outro lado. Os três deitados no chão, uma casa abandonada, no meio do mato. Ele estava ali com um capuz, e aí esses homens usaram droga lá, no meio da noite. E aí ele dormindo, Deus gerou uma confusão na mente daqueles assaltantes. Aí o testemunho do irmão aqui, um assaltante mata outro. Ele no meio só vê os fogos passando assim, ó. E aí aquele homem levanta, sai, encontra ajuda, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, ele foi liberto. Deus confundiu os inimigos. Eu quero profetizar que Deus vai confundir os seus inimigos. Você acredita nisso? E a palavra de Deus vai dizer que os inimigos fogem com medo, fogem desesperado. Olha, fugiu rumo a Zererá. No versículo 4 de Juízes 8, versículo 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Preste atenção, o povo inimigo foge. Gideão está ali soando a trombeta e balançando a tocha, o povo inimigo foge. Gideão tinha duas opções. Glória a Deus, o inimigo fugiu, vamos voltar para casa. Mas o texto vai dizer, vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Gideão, ele tomou uma decisão no coração dele, olha, eu vou terminar aquilo que eu comecei, eu vou avançar, eu estou cansado, mas eu vou continuar avançando, eu estou aqui desanimado, mas eu vou continuar. Meu irmão, vim aqui para dizer para você, meu irmão, aquilo que você começou, você precisa terminar. Você abriu a sua célula, não desista. Você entregou sua vida para Jesus, não desista. Aquilo que você começou, você precisa terminar. Gideão, ele toma essa decisão, eu não vou parar, eu vou continuar. Eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou afadigado, mas eu vou continuar avançando. Eu comecei, eu vou terminar. Diga glória a Deus. Transforme o seu desânimo em motivação para você continuar perseguindo. Transforme o seu desânimo, transforme o seu cansaço, meu irmão, minha irmã, em motivação para você continuar avançando, para você continuar avançando, para você continuar avançando. O texto vai dizer que Gideão ele está cansado, mas ele continua avançando. Ele não desiste. Vira para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de profeta para ele aí, assim, faz uma cara de pastor, de pastora, fala assim, meu irmão, não desista, Deus tem grandes coisas para a sua vida, permaneça firme até você ver o cumprimento da promessa na sua vida, permaneça firme,
permaneça orando, permaneça jejuando até você viver a promessa de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, até você ver toda a sua casa servindo o Senhor, até você ver a cura, até você ver a sua célula crescendo. Permaneça firme até você ver a promessa de Deus cumprindo na sua vida. Bispo, eu estou cansado, continua avançando. Bispo, eu estou com vontade de desistir, continua avançando, 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 avançando. Diga glória a Deus. Eu nasci numa cidade do interior do estado de Tocantins e nunca passei fome, nunca passei necessidade. Deus sempre nos supriu. E aí eu tomei uma decisão no meu coração, vou sair do interior e vou para a capital, vou para Palmas. E ali, para começar a fazer a faculdade, eu comecei a morar na casa dos meus tios. Graças a Deus eu tinha aquele lugar. Mas eu morava na despensa lá da casa dos meus tios. Lá era tão apertado o lugar, que quando o sol entrava eu tinha que sair, porque não cabia 2 pessoas naquele lugar. Era tão apertado que quando o sol entrava eu tinha que sair. E ali era uma cama, né, Palmas, temperatura, né, agradável, né, de 40 graus. Era um ventiladorzinho. Eu lembro que tinha minha cama e um ventiladorzinho. O ventiladorzinho ficava em cima da cadeira, e aí eu passava o fio, assim, em cima da cama. Nunca esqueci, né, foi um dos primeiros choques que eu levei na minha vida, quando a temperatura era tão quente que o fio ressecou e eu, à noite, tocava o pé lá, levava choque. Difícil. Talvez aos olhos naturais a gente pode pensar assim, você está regredindo. Saí da casa do meu pai, da minha mãe, né? Na casa do meu pai, os jovens que estão aqui talvez vivam o que eu vivia, né? Acordava, café da manhã, almoço, aqui ó, roupa lavada, limpa, não preocupava com nada. Mas eu quero dizer para você, mesmo quando aos seus olhos naturais você vê que pensa que está retrocedendo, você está avançando. Aí eu formei, completei a faculdade, hoje eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia, porque eu avancei. O justo, aquele que crê em Deus, é como uma flecha. Às vezes a pessoa sente que está tensão, estou recuando, mas entenda, Deus está liberando uma unção de velocidade para você avançar. Não desista. Continue avançando, continue progredindo. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 38, vai falar assim, o meu justo. Acho tremendo quando o texto diz, o meu justo vive pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. É por isso que é tempo de avançar, é tempo de progredir, mesmo cansado, não desista, avance, mesmo, às vezes você pensa em desistir, avance, diga glória a Deus. Uma nova etapa da sua vida só vai começar quando você terminar a que você está vivendo. Uma nova etapa, uma nova estação só vai surgir na sua vida quando você terminar a primeira. Quem conhece pessoas assim que começam as coisas e não termina? Eu conheço pessoas que já fez 4 faculdades. Começa, não termina. Começa um outro curso, não é isso que Deus tem para a minha vida, não termina. Eu vou abrir célula, ele vai lá, abre célula e está difícil. Não, ele vai e recua. Deus está falando para você nessa noite, é tempo de você avançar, é tempo de você progredir. Eu estou cansado, mas Gideão disse, mesmo cansados, mesmo desanimados, mesmo exaustos, ainda perseguindo os sonhos, ainda perseguindo as promessas, ainda avançando, ainda crendo que Deus poderia fazer algo infinitamente maior na vida deles. Meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, persiga os seus sonhos. Persiga a promessa de Deus na sua vida, mesmo que você esteja cansado, avance. Isso foi o que Gideão fez. Eu vou continuar. Gideão tomou uma decisão. Eu comecei algo, eu vou terminar. Que assim seja na sua vida. Que tudo aquilo que você começou, você termine. Glória a Deus. Que tudo aquilo que você começou, você termine.
Um outro texto da palavra que eu acho tremendo, que diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 30, versículo 3. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 30, versículo 3. Na NVI vai dizer: ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Olha só a cena. Davi chega na sua casa e ele vê tudo pegando fogo. Ele vai procurar a sua esposa, os seus filhos, e ele identifica que o povo inimigo tinha levado toda a sua casa. Versículo 4, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Pensa no choro que esse homem deu. E chorou, 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 até não ter mais força, até ele não conseguir ficar em pé. As forças naturais deles se exauriram. Saiu, até não ter mais força. Versículo 5, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel e Abigail de Carmelo, e a que fora mulher de Nabal. Versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, exausto, cansado, angustiado, pois os homens falavam em apedrejado, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. A Bíblia vai dizer, depois você pode ler com calma, que os soldados de Davi, os amigos de Davi pegaram pedra para matar ele. E já passou por uma situação assim na sua vida, que as pessoas mais próximas de você, as pessoas da sua família, muitas vezes as pessoas da sua casa, aquelas pessoas que você confiava, talvez seus discípulos que você olhou assim, olha, aqui vai ser um Abraão, vai ser um pai de multidão, vai servir, virou as costas para você. Não só virou as costas para você, mas quis te atacar, quis te apedrejar, te caluniou. Olha só a sensação de Davi agora, acuado, triste, sem força, ali prestes a ser apedrejado pelos homens de confiança, mas o texto vai dizer que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Diga glória a Deus. O texto em outra versão vai dizer, mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Outra versão vai dizer, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer que o Senhor vai liberar força sobre a sua vida. Deus vai liberar força, ânimo no seu coração, força para você continuar progredindo, força para você continuar avançando, força, força para você alcançar os seus sonhos. Quem toma posse, diga glória a Deus. Levanta suas mãos aos céus e fala assim, é para mim, eu recebo força do Espírito Santo, força de Deus. Diga, eu recebo pela fé, em nome de Jesus. Se você crê nisso que eu estou falando aqui nessa noite, se isso aqui é para a sua vida, dá uma salva de palmas para Jesus. Diga glória a Deus. Mas Davi encontrou forças no Senhor. Versículo 9, partiu pois Davi e ele e os 600 homens que com ele achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. A Bíblia vai dizer que quando Davi ele chega em um ribeiro chamado ribeiro de Besor, ali perseguindo no encalço dos inimigos, 200 homens que estavam com ele, vira para Davi, olha Davi, estou cansado, estou desanimado, eu não vou continuar, eu vou desistir, eu não consigo, nós não conseguimos avançar. Talvez aqueles homens, o texto vai dizer, que aqueles homens eles ficaram para trás. Versículo 10, Davi porém e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. A Bíblia vai dizer que aqueles homens estavam tão cansados, eles desistem. Aqueles homens estavam desistindo da sua família. O povo inimigo tinha roubado a família deles, eles desistiram. Talvez eles não acreditavam que poderiam vencer, talvez eles não acreditavam que poderiam alcançar.
A Bíblia fala que eles desistem, mas Davi, cheio do Espírito Santo, fala assim: olha, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir da minha casa, eu não vou desistir dos sonhos de Deus para a minha vida, eu não vou desistir das promessas de Deus para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, nunca desista da sua casa, nunca desista da sua família. Se você está aqui, você que é jovem, não desista dos teus pais, não desista das pessoas que você ama, continue orando, continue intercedendo, continue falando de Jesus, continue orando, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, das promessas de Deus para a sua vida. Eu creio que Deus falou ao seu coração que você e sua casa serviria o Senhor. Você acredita nisso? Você toma posse nisso? Aqueles homens, eles desistiram. Estou cansado, pode continuar. Davi, ele luta pela sua família. Davi, ele fala assim: olha, eu vou continuar. Você acha que Davi também não estava cansado? Você acha que Davi também não estava fadigado? Mas a palavra de Deus diz: olha, quem aí está cansado, mas quer ir comigo? Continuar a perseguição, continuar avançando, continuar progredindo. 400 homens falam: olha, estamos cansados, mas nós vamos avançar. Cansados, mas ainda perseguindo. Cansados, mas ainda crendo na promessa. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor meu Deus, me dê força para nunca parar, me dê força para não desistir das promessas que o Senhor tem para a minha vida. Nunca desista das promessas de Deus para a sua vida. Eu estou cansado hoje, meu irmão, minha irmã, levanta e vem para o culto. Nossa, estou cansado, meu irmão, levanta e vem para a célula. Está difícil, abre a Bíblia e leia a Bíblia. Nossa, eu estou desistido, coloca o joelho no chão e começa a orar. Não desista dos seus sonhos, não desista das promessas de Deus para a sua vida, não desista da cura, não desista da salvação dos seus familiares, não desista do seu casamento. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, você acredita nisso? O texto vai dizer que Davi, ele continua avançando, continua avançando, continua avançando. Deus não descansou no sétimo dia porque estava cansado. Deus, ele descansou no sétimo dia porque ele terminou aquilo que ele tinha para fazer. Deus não cansa. O texto vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 1: assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Eu vou repetir: Deus não descansou porque cansou, Ele descansou porque terminou. Sabe o momento de você parar? Quando você estiver vivendo a promessa de Deus na sua vida. Continue avançando, continue avançando. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Talvez você está cansado, pensando em desistir. Continue avançando, não cesse de perseguir a promessa, perseguir os sonhos, buscando. Eu louvo a Deus, porque o nosso apóstolo Bené e a apóstola Vera não desistiram. Eles não desistiram. O apóstolo Bené, ele tinha uma igreja abençoada, estruturada, com 300 membros lá em Paraíso. E Deus falou para ele: olha, continue avançando. Deus falou para ele: eu tenho mais para vocês. Graças a Deus que ele veio para o norte, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Casei com a filha dele. Graças a Deus. Imagina se o apóstolo tivesse desistido, não tivesse vindo para cá, para essa região norte do estado de Goiás. Vocês têm que falar assim: graças a Deus, porque os bispos não desistiram. Graças a Deus que as lutas, as perseguições, as batalhas não fizeram eles desistir, cansados, cheios de tribulação. Talvez nós vamos desistir, mas vamos continuar avançando, perseguindo, progredindo, orando, porque a palavra de Deus diz que quem põe a mão no arado não pode retroceder. O meu justo vive pela fé.
Se ele retroceder, a minha alma não se agrada, não se compraz dele. Mas aí no versículo 39 de Hebreus 10 vai dizer: mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos da fé. Levanta a sua mão, declara no mundo do Espírito nessa noite: eu vou avançar, eu vou perseguir as promessas do Senhor, eu não vou desistir. Declare: eu não vou desistir, eu vou continuar avançando, eu vou continuar progredindo, mesmo naquele dia que eu levantar cansado, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o sonho, eu vou olhar para a promessa, e eu não vou desistir. Eu faço essa oração para Deus: Deus, não permita que eu desista. O texto vai dizer em Salmos capítulo 18, versículo 37, pode projetar aqui, 18, 37, Davi ele vai escrever: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, não desisti, não retrocedi, enquanto não foram destruídos. 38, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Próximo versículo: deste-me força para o combate. Levanta suas mãos ao céu agora. Deste-me força para o combate, subjugastes os que se rebelaram contra mim. O texto vai dizer: deste-me força para o combate. Davi vai dizer: adestra as minhas mãos para a batalha. Você não vai ver Davi olhando: Deus, cesse a guerra. O texto sempre vai dizer: Deus, me dá força para a guerra, me dá força para a batalha. Não ora assim: Deus, cesse a guerra, que é as guerras que vai te tornar vitorioso. O texto vai dizer que você é mais que vencedor. Para você vencer algo, tem que ter uma guerra. Eu gosto de brincar com os jovens. Eu gosto de fazer a comparação, que Deus te chama mais que vencedor. Quem acredita que você é mais que vencedor? Eu nem sei se luta mais, eu não acompanho o Anderson Silva. Vocês conhecem o lutador? O Popó lá, de boxe? O Popó, ele luta, ele tem que fazer exercício, ele treina, ele sua, ele tem que lutar contra a balança, ele se desgasta, ele tem que correr, ele tem que pular corda, ele treina, ele faz exercício, ele tem que ter uma alimentação regrada, ele sobe lá no ringue, ele luta com o inimigo, ele leva porrada, ele leva pancada, ele leva soco na cabeça, ele vai, derruba o adversário, e ele é um vencedor. Diga glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer, olha só, sabe quem é mais do que vencedora? A esposa dele, que não precisa treinar, que não precisa suar, não precisa levar um soco na cara, e aí ela ainda participa ainda do prêmio milionário que ele recebe. Eu quero dizer para você nessa noite, você não precisa ser humilhado, você não precisa ser chicoteado, você não precisa colocar uma coroa na sua cabeça, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário, Jesus já apanhou, Jesus já foi esmagado, Jesus já foi crucificado na cruz e Ele venceu. Por isso eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você acredita nessa verdade, meu irmão, se você acredita nessa verdade, minha irmã, dê um glória a Deus, celebra, diga amém. Nós somos mais do que vencedores. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, eu estou sentindo um cheiro de vitória. Eu estou sentindo um cheiro de vitória. Você precisa crer que Deus ele pode vencer os seus inimigos. Você precisa crer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tudo é possível ao que crê. Eu lembro que a gente vive de desafios. Eu tive um grande desafio quando o apóstolo me convidou para assumir a rede de jovens lá em Palmas. E nem eu acreditava em mim. Tímido, eu não acreditava em mim. Aí eu lembro que o líder anterior era um bispo, um homem que prega excelentemente, um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi enviado para um núcleo, aí falou: agora vai assumir o irmão Neto. Aí meu Deus, eu não dou conta, eu não consigo.
Eu lembro que eu fui preparar a palavra da primeira rede que eu ia pregar. Eu estava sentado lá, eu ainda solteiro ainda. Solteiro sofre, diga assim, quem é solteiro diga misericórdia. Quem é casado diga graças a Deus. Eu lá sentado embaixo do sofá, na sala, no chão, tentando preparar a palavra, e eu falei assim, eu não vou conseguir, eu vou falar com o apóstolo. Eu estava na minha casa e aí chegou uma mensagem no meu celular. O apóstolo escreve assim para mim, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu fechei os meus olhos e eu levantei, uau! Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saí de casa e fui para aquela rede, ministrei, preguei a palavra. E Deus tem nos usado, Deus tem nos abençoado. Sabe por quê? Não porque eu sou bom, não porque eu sou bonito, não porque eu sou cheiroso. Mas, glória a Deus. Mas porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta sua mão e fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isaías capítulo 41, versículo 10, o texto diz, Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Repita comigo, não temas. Nunca esqueci a primeira vez que eu preguei, eu li esse texto na célula, e aí eu cheguei na célula, aí eu pesquisei lá na internet, aí estava assim, que existe 365 não temas na Bíblia. Um não temas para cada dia. Eu preguei na célula, não temas. Eu tinha um daqueles discípulos abençoados. Ele jogou lá no aplicativo dele, tem a lupinha, ele jogou a palavra não temas. Ele ficou a célula inteira contando. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou a célula, ele levantou, ó, irmão Neto, você falou que tem 365 aí, não tem não, tem aqui 99, olha, pode contar. Aí eu falei assim, glória a Deus, vamos terminar a célula, amém, que Deus abençoe, fui embora chateado. Rapaz, deu furo na célula, fui envergonhado na célula. Para quem não sabe, eu também sou advogado não gosta de perder. Fui em casa, fui pesquisar, glória a Deus. Aí cheguei na célula na outra semana e abri a Bíblia, a palavra de hoje é a mesma da célula anterior, Isaías capítulo 41, versículo 10, e o texto vai dizer, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Eu quero pedir perdão para vocês, célula passada eu falei que tinha 365 não temas, eu errei. Mas a Bíblia tem 365 vezes, não temas, não te atemorizes, não tenha medo, não fique preocupado, 365 vezes eu virei porque meu irmão, pega um desses 300, desses não temas, toma posse e se converta em nome de Jesus. A Bíblia tem 365 vezes, não temas, não te atemorizes, não se preocupe. Quem está comigo, diga glória a Deus. Verso 11, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Próximo versículo, ainda que você procure os seus inimigos, diga glória a Deus, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. 13. Pois eu sou o Senhor. Vamos ler juntos esse texto? Vamos contar até 3? Levanta a sua mão direita lá e declara e confessa, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, diz a você, não tema, eu
o ajudarei. Deus, Ele vai te ajudar a partir de hoje. Deus vai te fortalecer a partir de hoje. Os seus inimigos irão fugir, os seus inimigos irão recuar, porque Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de fé, que vai perseguir os objetivos, que vai perseguir as promessas. Quem recebe, diga glória a Deus, diga aleluia. 1 Samuel capítulo 30, versículo 18. 1 Samuel 30, 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. 19. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo, versículo 20. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, os seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus libere sobre a sua vida restituição. Aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo tirou de você, Deus vai restituir. Deus vai restituir 7 vezes mais. Deus vai liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus filhos, 7 vezes mais. Aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo tirou de você, restituição. Levanta a sua mão e fala assim: eu tomo posse. O texto vai dizer que tudo foi recuperado. Deus vai restituir a sua vida. Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, tirou. Deus vai restituir paz nessa noite. Deus vai restituir sonhos nessa noite. Deus vai restituir promessas nessa noite. Deus vai acrescentar a sua vida nessa noite. Você acredita nisso? Você tem fé que Deus, Ele pode operar um milagre na sua vida nessa noite? Isso, eu estou cansado, eu já desisti. Continue perseguindo. Continue avançando. Você acredita nisso? Versículo 4 de Juízes capítulo 8. Juízes 8, 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. O versículo 12, coloca aqui no versículo 12, o texto vai dizer: Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Coloca aí no versículo 28. A Bíblia vai dizer que Gideão continua a perseguição. Derrota o exército inimigo. No versículo 28 vai dizer, de Juízes, capítulo 8, verso 28. Eu vou ler aqui na minha versão, verso 28. Está ali. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. O meu texto vai dizer: foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. Deus vai fazer isso com você. Deus vai te dar unção, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força para você vencer os seus inimigos. Certa vez, Sansão, cheio do Espírito Santo, ele pega uma queixada de jumento. Achei engraçado, o apóstolo Bené fala que Gideão estava no Maranhão, ele achou uma queixada de jumento no meio da rua. Ele pega uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens com essa queixada de jumento. 1, 2, 3, ele fala um montão, 2 montões. E a palavra de Deus fala que depois que ele vence, o texto vai dizer, Juízes 15, 18, Juízes 15, 18 diz: Sansão sentiu muita sede e rogou a Deus, o Senhor deu hoje grande libertação a Israel por meu intermédio. Agora estou morrendo de sede. Sansão agora cansado. A Bíblia vai dizer: agora estou morrendo de sede, vou cair na mão desses homens que não temem o teu nome? Versículo 19, então o Senhor fez brotar água de um buraco na terra de Lei. Sansão bebeu e recuperou as forças e o ânimo. A Bíblia vai dizer que Sansão está cansado. Sansão está ali pensando em desistir. Ele ora: Deus, eu vou morrer.
E a palavra de Deus fala que Deus abre uma fonte no meio do deserto. Ele bebe daquela fonte. Ele tem as suas forças restituídas. Eu quero orar pela sua vida, que o Senhor restitua forças, para que Deus te dê ânimo, para que Deus te dê unção para você continuar avançando. A Bíblia fala que uma fonte foi aberta no meio do deserto. Quero dizer para você nessa noite, que essa fonte que te fortalece, essa fonte que traz ânimo ao seu coração, essa fonte que dá força a você, é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é essa fonte. Você que está cansado, você que está desistido, entenda algo nessa noite. Jesus pode te fortalecer. Jesus, Ele é capaz de te dar ânimo para você avançar. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos